Nesta noite nós gostaríamos de estudar sobre sinais de trânsito, sinais para a vida. E nós estamos procurando trabalhar sobre o livro de Provérbios. Nós precisaríamos de muito tempo para trabalhar em cima de cerca de 800 provérbios contidos nesta parte da palavra de Deus. Mas eu queria dar uma dica para você. Quando o mês tiver 31 dias, você pode ler um capítulo de Provérbios por dia. Então você vai ler um capítulo, você completa um mês. Mas eu peço que você pegue essas Bíblias anotadas, essas Bíblias com esboço, e que vocês procurem estudar mais Provérbios, esta mina de Deus, para que você de fato aprenda e tenha tesouro para a vida. Provérbios está na Bíblia, na nossa divisão para melhor conhecimento, dentro do que nós chamamos de literatura sapiencial, ou os livros sapienciais da Bíblia. Davi já parecia viver um momento em que havia homens sábios, em que existiam homens sábios que pensavam, que estavam vendo a vida, lidando com a vida, tirando conclusões para a vida. Vamos conferir isto lendo o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 24, no versículo de número 13, e nós vamos ver que Davi já se refere a um grupo de homens que tinham sabedoria, que já lidavam com provérbios, com máximas, verdades profundas ditas de forma curta para atingir um objetivo em cheio. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 13, nós lemos: dos perversos procede a perversidade. E aí diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não está contra ti. Diz a sabedoria, ou diz os provérbios dos antigos, pessoas já tidas como antigas, que já pensavam nos dias de Davi ou antes dele de fato. A sabedoria do Antigo Testamento e nos livros sapienciais são sabedorias mais práticas, bem diferente, por exemplo, da sabedoria metafísica daqueles gregos, ou Sócrates, ou Platão, ou etc. Não, o objetivo da palavra de Deus é trazer praticidade para a vida. E dentro dos livros sapienciais nós temos três. Nós temos o livro de Jó, cujo tema ou resumo seria sabedoria para entender as provações da vida. Então, quando você estiver lendo Jó, estudando Jó, o princípio que está ali para que você se torne sábio é que você reflita por que coisas ruins acontecem a servos de Deus. Porque de repente a situação muda para o servo de Deus e muda para um ponto insuportável de vida. Então Jó vai trabalhar sobre a sabedoria para entender as provações da vida. Provérbios, que é o texto que nós estamos nos baseando um pouco mais, vai tratar da sabedoria para crescimento e disciplina para a vida. Sabedoria para entender e para ter disciplina, para crescimento e para a disciplina da vida. Então vem aquelas máximas, do tipo que nós já vimos. Uma linha informa e a outra linha complementa ou abastece mais ainda. Ou então tem aquela questão das afirmações positivas. Ande de tal maneira. E as sugestões negativas. Se procederes assim, vai acontecer e vem toda uma série de consequências. Também nós temos o livro de Eclesiastes, que seria um resumo. Sabedoria para encontrar o verdadeiro significado para a vida. Sabedoria para encontrar o verdadeiro significado para a vida de um homem que tem tudo, tem de tudo, pode tudo, mas chega à conclusão, depois de experimentar, ou de ver, ou de analisar, ou de pesquisar, que são coisas onde você coloca o coração e é igual a correr atrás do vento. Não chega a canto nenhum, não leva a nada, não preenche ninguém. Nós vamos nessa noite estudar sobre sinais de trânsito, sinais para a vida. E nós vamos então ver alguns textos aqui na palavra de Deus. Mas antes, dois homens de Deus que muito admiro e muito respeito. Um deles, o reverendo Paulo Anglada, pastor lá em Belém do Pará. O reverendo Paulo Anglada, ele disse que hoje, nos dias de declínio que nós vivemos, a aversão do homem pós-moderno a verdades objetivas. Na sociedade pós-moderna, não há mais lugar para verdades concretas ou absolutas, ou seja, cada pessoa tem a sua verdade. E o pior é que isso tem entrado dentro das igrejas, e muitos jovens estão se baseando assim. E eles é que estão dizendo o que é verdade na palavra de Deus.
E mesmo que eles veem que a palavra de Deus condena tal prática, condena tal atitude, condena tal pensamento, eles dizem como que muxoxo. E daí? A verdade é quando me convém. A verdade é quando me convém. Isso tem sido um liberalismo desgraçado que tem minado a vida de muitas igrejas. Também tem um teólogo reformador holandês chamado Klaas Reunia, que ele diz: o homem moderno não quer que lhe digam o que é verdadeiro ou certo. Ele quer descobri-lo por si mesmo e quer determinar por si mesmo o que deve fazer. Então, o pecado vai ser quando não lhe convém certa conveniência. Não, isso para mim eu não quero hoje, então isso é pecado. Mas amanhã, quem sabe, não seja pecado. Eu quero descobrir por mim mesmo. Eu não quero que ninguém me diga que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu descubro, pode ser que a verdade seja uma coisa para você, para mim seja relativa. E assim as pessoas têm vivido nos dias de hoje. A importância e a necessidade dos sinais de trânsito. Se você já tentou dirigir em São Paulo, você sabe o que isso significa. Como é importante uma placa, como é importante uma sinalização. E você vai chegar, moça, você vai chegar, rapaz, em uma situação determinada na vida em que você não sabe mesmo para onde ir. Você, rapaz, não sabe se faz engenharia ou se casa com Maria. Você está num conflito muito grande. Você não sabe aonde estudar. Você não sabe que carreira seguir. Você está no meio do curso, pagou caro, se matriculou e você vê que você não devia estar fazendo aquele curso, você devia estar fazendo arte culinária. Aí você fica confuso. O que é que nós devemos fazer para isso? Que Deus nos ajude com os sinais de trânsito. Vamos ler todos o que está escrito no Salmo de número 25, versículo 8. Recitemos então todos, falemos todos esse texto. Bom e reto é o Senhor. Vamos orar. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é reto, no Senhor não tem variação de luz, o Senhor é perfeito, e o Senhor nos deu uma palavra perfeita, uma palavra que nos alimenta, uma palavra que nos levanta, uma palavra que nos corrige, uma palavra que nos conforta, uma palavra que diz que quem dá ouvidos ao Senhor habita seguro, tranquilo, sem temor do mal. O caminho do Senhor pode ser o mais longo neste mundo de atalhos, mas é o certo. O caminho do Senhor é puro, é perfeito. E muito obrigado porque o Senhor indica para a gente o caminho. Não só como nós já ouvimos hoje, que o Senhor misericordiosamente apontou para a cruz, mas também o Senhor aponta o nosso dia a dia. Ajude-nos a seguir, observando todas as coisas, segundo as maravilhas da sua lei, é o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os sinais de trânsito que você vê na rua, que você vê nas estradas, os sinais de trânsito, eles são de dois tipos. São sinais de regulamentação e são sinais de advertência. Vamos ver então um pouco sobre os sinais de regulamentação. Geralmente eles têm um fundo branco e eles têm uma borda vermelha para chamar a sua atenção. E quando você encontra um sinal deste, você não tem opção. A sua opção é obedecer. A sua opção é sim, senhora, placa. Sim, senhor, porque senão o guarda vai lhe pegar mais adiante e você terá pontos na sua carteira. A finalidade de um sinal de regulamentação é primeiro informar. Informar aos usuários as condições, as proibições, mas também informar as obrigações e até mesmo as restrições no uso das vias. Ele lhe informa. E se você desobedece, se você infringe, você já está correndo determinado risco. Sinais de regulamentação têm esta finalidade: informa a você a condição, a proibição, a obrigação, a restrição no uso das vias. As mensagens ou a mensagem que vem de uma placa desta de regulamentação é mensagem imperativa. E o desrespeito a uma mensagem desta constitui infração. E cada vez que você desrespeitar uma regulamentação, você estará sujeito de fato à penalidade. Agora também nós temos as placas de advertência. Elas são aquelas que têm a borda preta e o fundo amarelo. E sempre tem um sinal. Aquilo ali é mais para advertência. Vamos ver então qual o objetivo, qual a finalidade das placas de advertência nas estradas da vida. Tem por finalidade alertar os usuários das vias para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza.
Então você que está para tirar a sua carteira de motorista, ou você que tirou a sua carteira de motorista há pouco tempo, eu queria chamar a sua atenção para essas duas placas, dois tipos de placa. Não brinque com nenhuma delas. Uma tem a função de regulamentar, a outra tem a função de advertir. E contra as duas é incorrer em grave e sério prejuízo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre as placas de regulamentação. A vida não é fácil, a vida não é em tons róseos, não chove dinheiro do céu. Você realmente não é aquela pessoa que estará deitado e de repente se abrirão para você as portas da esperança. Não existe nada disso. A vida é difícil. E com esta placa de regulamentação, siga em frente ou à direita, a leitura que eu faço da vida para muitos jovens é esta. A vida até nos dá opções. Nós até podemos ter opções. Agora saiba disso, que nos dias maus e difíceis que nós vivemos, as opções são muito poucas. Então cuidado para você não errar. Cuidado para você não falhar. O livro de Provérbios vai pedir, vai clamar a você que você se abasteça de sabedoria, de inteligência, que você não ande com os loucos, nem como os loucos, porque você está perdendo tempo, e tempo é algo muito precioso, e nós não temos muito tempo. Alguém já disse com muita sabedoria que quando desaparecem as espinhas, começam a aparecer as ruguinhas. Então saiba disso, moça, saiba disso, meu querido rapaz, nessa noite. A vida nos dá opções, mas as opções elas são poucas. Vamos conferir algumas escrituras nesta noite. Nós vamos ver neste livro sapiencial de Eclesiastes, no capítulo de número 3. Nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para dizer para mim e para você. E nós vamos conferir Escritura Sagrada para o dia a dia, para que nós possamos seguir uma boa regulamentação, porque nós queremos viver bem sobre a face da terra para a glória de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 2 a 8, diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Há uma perfeição aqui de informações, mas se você não segue a vida bem regulamentada pelos princípios, pelos valores de Deus, pode ser que você tenha mais tempo de chorar do que mais tempo de rir. Pode ser que você tenha muita dificuldade em edificar e a coisa mais fácil do mundo é derribar. Há um tempo, há um propósito, há tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraçar. O verso 6 diz, tempo de buscar, até tem tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, mas também tem tempo de coser, de costurar, de ter cuidado aqui, porque os dias são difíceis. Tempo de amar, tempo de se afastar um pouco mais, tempo de guerra, tempo de paz. Você vive nessas situações. Você vive e enfrenta dia após dia essas situações díspares, em que começa a semana com tempo de rir, termina a semana com tempo de chorar. Você começa a semana com tempo de fartura, e no meio da semana vem a faltura, falta tudo. Então, se você não regulamentar muito bem a sua vida, se você não organizar bem, se você não se disciplinar bem, você poderá realmente sofrer graves consequências. Neste mesmo livro da Palavra de Deus, no capítulo de número 11, versículos de 9 a 10, 9 e 10, vai dizer para mim e para você, e como falamos e enfatizamos nessa manhã, Deus olha para o jovem, Deus enfatiza a vida jovem, e Deus diz, alegra-te, jovem, na tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Mas aí não tem um ponto. E aí não diz, e resolva o que você quer fazer. Lhe traz, de fato, uma regulamentação bem grave e bem clara. Saiba de uma coisa. De todas as coisas, Deus te pedirá contas. Deus observa, Deus vê, Deus sabe e Ele vai pedir contas a você. Por isso, no versículo 10 diz, afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, e lembra-te que a juventude e a primavera da vida, no final das contas, não passam de vaidade. É impressionante como a palavra idade está dentro de vaidade. Vai embora, vai embora. Cuidado para que você não se ache a rainha da cocada preta. E quando você perceber,
O tempo passou na janela e só Carolina não viu. A idade está dentro da vaidade. Cuidado para você não ser consumido pela vaidade nessa sua idade. Alegre-se, recreie-se, vibre. Que bom que você tem força, que bom que você tem vigor físico, mas saiba que de todas as coisas Deus lhe pedirá contas. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas convêm. E também logo Paulo também vai dizer lá em Coríntios, nem todas são, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque logo vem um domínio, logo vem um sequestro, e você fica refém de situações desconfortáveis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 13 e 14. Nós também vamos ver que a vida, ela nos dá poucas opções, e nas opções que nós temos e que nós tivermos, nós de fato devemos aproveitá-la muito bem, a vida que deve ser vivida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 13 e 14. Pois em um só Espírito todos nós, é isso mesmo que eu estou lendo? Então deve ser segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu devo ter me equivocado aqui. 12. Não, irmãos, então eu errei a referência. Depois eu trago para vocês a referência, me perdoem, me perdoem. Próximo sinal de regulamentação: pedestre, ande pela direita. Mas quando eu olho para esse texto, e quando eu olho para a mocidade evangélica desse Brasil, eu procuraria chamar a atenção de vocês para uma santa regulamentação nos nossos dias, que seria esta: na vida cristã e diante dos homens, não importa se só crente dentro da igreja, você tem que ser crente fora da igreja, você tem que ser crente em todo o tempo, diante de Deus, na vida cristã e diante dos homens. Por favor, filho, filha, ande direito. Veja prudentemente como você anda, como você se porta, como você se comporta, como nós vimos nessa manhã, como você cruza as ruas da vida. Cuidado quando você se depara com as esquinas chamativas dos desvios da vida. Nós vimos em Provérbios capítulo 1, versículo 32, que os nécios são mortos por causa dos seus desvios. A sensação, a impressão de bem-estar os leva à morte, à perdição. Cuidado! É muito difícil chegar ao bairro dos alguéms. É muito fácil ser ninguém. Deus não lhe colocou no mundo para que você fosse um ninguém, mas que você fosse um alguém em que ele de fato se alegra. Ande direito, ande na presença de Deus. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 26. E a palavra de Deus nos adverte nesta noite. Ela nos regulamenta nesta noite, melhor dizendo, esse texto sagrado. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Ande com sabedoria, ande com prudência. Nós gostamos muito de ensinar corinhos às crianças, e parece que nós não aprendemos. Cuidado, pezinho, onde anda. Seria bom você relembrar o seu departamento infantil. Seria bom você relembrar aquele corinho que continua dizendo: cuidado, olhinho no que vê, cuidado, mãozinha no que pega, mas cuidado, pezinho, onde anda. O Salmo 1 começa dizendo que bem-aventurada é a pessoa que não anda no caminho dos ímpios. E não faltam caminhos dos ímpios nesta cidade, neste país. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 9. E a palavra de Deus nos adverte e nos regulamenta também nesta noite. Quem anda com integridade, qual é a consequência bonita disso? Anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Logo se revelará, logo fará alguma coisa que ficará tão marcado que será até conhecido por causa desse tropeçar, deste cair. Fulano, o que falhou? Fulana, aqui naquela data tropeçou, caiu e não se levantou mais. Será que você quer ficar conhecido como um fato ocorrido na sua vida? Ou você quer ficar conhecido como alguém sábio, alguém de sabedoria e comportamento, com uma ética tão bonita que os outros respeitam? Geração má e pervertida, corrupta ao redor de você, e você realmente vivendo como um luzeiro para a glória de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 15. Também vai falar do andar, do dia a dia, do passo a passo, da condição de se viver e se andar neste mundo mau, em que Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E o versículo 15 desse texto de Efésios vai dizer, vamos ler todos:
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais. Equidade, sabedoria. Efésios também, capítulo 4. E ali nós vamos ter uma série de versículos. Eu peço que vocês confiram, tomem nota. A partir do versículo 17 até o versículo 24, também vai falar sobre a nossa vida cristã e como nós devemos andar com dignidade, direito, diante de Deus e dos homens. Não podemos parar, irmãos. Nós não podemos com que estamos e com que nós somos. Nós temos que progredir, nós temos que avançar. O último versículo das cartas de Pedro vai dizer que realmente é vontade de Deus que a gente cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu não posso fisicamente crescer, mas espiritualmente eu posso crescer. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida cristã tem que ser em frente. Eu gosto muito da sonoridade da palavra em frente. Essa sonoridade em frente, ela nos dá realmente uma direção. Siga em frente, olha para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para frente, eu olho para o alvo, eu tenho um prêmio, eu olho para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu também gosto da sonoridade do em frente, porque também dá aquela situação e sensação de combate. Em frente, lute, e a vida cristã é luta. Siga em frente, batalhe, o Senhor é com você, e revista-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar de pé nos dias maus, para poder você rebater os dardos inflamados do maligno. Você deve seguir, você deve ir, você deve enfrentar, e você deve ter rumo, e você deve sempre ter a cabeça no céu, o coração no reino de Deus, e os pés firmes sobre a terra, para que você não tropece. Duplo sentido de circulação. Isso é muito importante dentro de casa, dentro do casamento, dentro do namoro, dentro da igreja também. Deus não nos fez ilhas denominacionais, Deus nos fez igrejas. Deus nos fez igrejas. E muito mais nos une, Cristo, do que o que deveria nos separar de fato. Irmãos, nós deveríamos ter mais união, mais unidade. E saiba que todo relacionamento deve ser de mão dupla. Eu falo, eu escuto. Você deveria realmente perceber que a palavra de Deus diz que todo homem deve ser, portanto, tardio em irar-se, porque ele deve ser pronto para ouvir. Ah, como é bom quando a gente escuta. Ah, quando é bom quando a gente fala. Quando a gente coloca palavras com sabedoria. Eu acho muito bonito, Mateus 18. É que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que em havendo dificuldade, em havendo conflito, em havendo uma situação até difícil de desavença, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. E ali tem uma frase linda: se ele te ouvir. Aí depois diz: ganhaste o teu irmão. Nós devíamos ter mais esse desejo de ganhar o irmão, de valorizar o irmão, de ouvir mais uns aos outros. E o livro de Provérbios está cheio de informações para que você escute, para que você fale, para que você coloque, para que você ouça. Todo relacionamento deve ser de mão dupla, duplo sentido de circulação. Uma regulamentação do sinal de trânsito é esta na vida. A regulamentação é dê a preferência, mas na vida, moça, na vida, rapaz, a preferência é por Deus sempre. Não troque Deus por seu namorado. Não troque Deus pelo seu emprego. Não troque Deus pelo seu cargo. Não troque Deus pelo seu carro. Dê preferência a Deus em todo momento. E em toda e qualquer situação, Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em que lugar? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No dia a dia, Ele tem cuidado de nós. Eu dou graças a Deus porque Ele tem cuidado de mim. E Ele me dá o que eu necessito, não o que eu peço, não o que eu quero. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele não me dá muitas vezes o que eu peço, porque Ele sabe que eu vou me estragar. Aí Ele me dá o que eu necessito sempre. E as demais coisas vos serão
acrescentadas. Acrescentadas. Provérbios capítulo de número 3, versículos 5 e 6, nós lemos como diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Quando o mundão estiver dando preferência a certas práticas, que Deus diz não. Não misture o precioso com o vil. Não siga a multidão para fazer o que é mal. Quando os jovens da sua igreja estiverem num acampamento praticando realmente ações pervertidas, perversas e corruptas, a palavra de Deus diz para você nessa noite: confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não vá pela sua cabeça, não vá pela cabeça dos outros, vá pelo que Deus revelou, pelo que Deus regulamentou. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E qual será a consequência bonita disso? E ele endireitará as tuas veredas. Está difícil hoje encontrar uma moça que ande de forma bonita, correta, íntegra. Está difícil hoje um rapaz que ande da mesma maneira. Antigamente, nós pastores dizíamos na área do namoro: moça, rapaz, namore com um crente. Hoje eu tive que mudar o meu discurso. Eu tenho que dizer: moça, rapaz, namore com aquela pessoa que verdadeiramente ama a Jesus e dá provas disso. Porque nas nossas igrejas, nós temos tido uma infestação e uma praga de joio. E joio não é joia. Não tente fazer de joio joia, porque joio não é joia. Confie no Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Não, mas vai dar certo. Eu conheço a irmã Maria, pastor, que a irmã Maria começou a namorar com um, deu certo, casou. Hoje ele é presbítero da igreja. Enquanto você conhece uma história, eu conheço 100 que não deu certo. Não brinque com o Senhor. Não se estribe em seu próprio entendimento. O Senhor vai endireitar as suas veredas. Pare. Parada obrigatória. É regulamentação de Deus. Passar é arriscar. Passar é trombar. Passar é morrer. Parada obrigatória com o pecado. A palavra de Deus nos diz em Números que se procedermos mal, o nosso pecado nos haverá de achar. E o pecado acha. O pecado sabe o nosso endereço. Ele vem com todas as consequências, ele vem com toda a conta para cima da gente. E nós não suportamos a conta do pecado. O peso do pecado é enorme. Parada obrigatória com o pecado. Isso quer dizer para mim e para você, Provérbios capítulo 4, versículos de 10 a 15. Ouve, filho meu, ouve, escuta, abre os ouvidos. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. Quantos jovens já morreram antes da data? Por loucuras, por situações em que se meteram e não conseguiram mais nem sair. Nós temos histórias de pessoas, até mesmo dentro da nossa família, que fomos nós surpreendidos por uma notícia chocante: fulano morreu. Fulana morreu, faleceu. E a história do acidente, ou a história da situação é tão trágica que o chão some de debaixo da gente. Se você aceita as palavras do Senhor, essas palavras terão essa capacidade linda de multiplicar os anos da sua vida. Veja no versículo 11 que no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar, em andando por elas, dia após dia, passo após passo, encaminhando nessa dinâmica enquanto você vai vivendo e existindo, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, se você precisar adiantar o ritmo, você não tropeçará. Retenha a instrução, menina. Não largue a instrução, menino. Guarda, porque ela é a tua vida. Não só a vida eterna, a orientação que Deus nos dá para a vida eterna, e nos apresenta Cristo Jesus, o Senhor, mas também vida sinônimo de existência. Você vai ter realmente uma vida mais preciosa, uma vida mais cuidadosa. Versículo 14, agora vem aqueles contrastes que nós encontramos em Provérbios. As afirmações positivas e as sugestões negativas do que vai acontecer se você brincar com Deus. Não entres na vereda dos perversos. Mais fácil do que sair é não entrar. Não entre na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus.
Evita-o. Deus te deu sabedoria, Deus te deu bom siso, Deus te deu discernimento. Evita-o e não passes por ele. Desvia-te, passa de largo, vai para longe. Provérbios 28:13 vai dizer para mim e para você que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Será que você não está procurando encobrir transgressões? Será que você não está querendo usar a filosofia de Freud e culpar os outros? Porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é minha igreja, porque é meu pastor. Será que você não está procurando encobrir as suas transgressões, culpando outros? Será que você está achando que o pecado apaga sozinho? Não, de maneira nenhuma. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais irá bem. Não se dará bem. Do ponto de vista do céu, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da paz interior. Mas o que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Temos agora os sinais de advertência. Quando você encontrar um sinal desse na rua, tenha muito cuidado. Não brinque com essas advertências, porque você poderá capotar. Porque você poderá perder totalmente o controle do seu carro. Porque você poderá rodar na rodovia. E você realmente passará por sustos enormes. Tem muitas moças passando por sustos enormes, porque estão brincando com as advertências de Deus. Tem muitos rapazes que estão realmente sem conseguir dormir, porque brincaram, infringiram as advertências de Deus, e estão temendo as severas punições e consequências dos seus atos. Essa placa diz pista sinuosa à direita. Nunca a vida cristã foi fácil. A palavra de Deus até nos informa que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão aplaudidos. É isso que você lê na sua Bíblia? Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E as gozações muitas vezes vêm de dentro da própria casa, de dentro da própria turma, de dentro da própria igreja. A vida cristã não é fácil, requer muito cuidado. Saiba conduzir-se com sabedoria nas curvas da vida. A estrada é sinuosa, a estrada é difícil, os barrancos são enormes e os abismos chamam outros abismos para a queda. Atenção, não brinque com o pecado. Eu morava no Paraná, estou me referindo muito ao Paraná nesses dias, um estado que me marcou profundamente. Eu fui levar o pastor Ivênio dos Santos no aeroporto em Foz do Iguaçu. E no Paraná acontecia, naquela região, e acontece até hoje, um fenômeno interessante. As nuvens, elas se formam e você vê assim que vai cair um pé d'água, um temporal. Mas você não sabe precisar quando. Mas de repente cai tudo de vez, desaba o mundo em água. E muitas vezes você vem em uma estrada com a pista seca, e a chuva vem com tanta força que aquela estrada já alagou tudo e você de repente sai do seco para o molhado. É como pisar num sabonete no banheiro. Quando eu estava levando o Ivênio e aconteceu isso, a pista estava seca, eu olhei de longe, parecia que não ia chover agora, mas a chuva estava vindo e de repente eu entro na chuva, a chuva já tinha molhado toda a estrada, um asfalto liso e o carro aquaplana. E nós começamos a rodar e batemos feio contra outro carro. Graças a Deus não aconteceu coisa pior, nem com a gente, nem com outro motorista. Mas é rápido. É muito rápido e você não consegue imaginar e não consegue fazer coisa alguma. Respeite esse sinal quando você estiver dirigindo. Respeite esse sinal quando estiver garoando. Respeite esse sinal quando você encontrar qualquer parte molhada na estrada. Por favor, diminua, porque você perderá o controle do seu carro. Não adianta ter carro com tração tal, com força tal, com pneu tal. Quando o carro aquaplana para rodar e para girar, você se sente um incapacitado dentro daquele liquidificador com você dentro. Não brinque com o pecado. Foi citado o texto hoje do reverendo Jonathan Edwards, no seu sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele baseia o seu sermão nesse texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. E o reverendo Jonathan Edwards vai mostrando ao povo e vai alertando aos ouvintes, nesse sermão que atravessa séculos e é sempre atual, que o resvalar do pé é um momento muito rápido, é um momento único, é um momento que quando a pessoa menos espera, já está sofrendo as terríveis consequências de um resvalar-se, de um esfolar-se
de um cair e machucar-se. Deuteronômio capítulo 32, no seu versículo 35. A mim me pertence a vingança e a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Quando resvalar o seu pé. E quando o pé resvala, ninguém pode segurar mais. Vem a queda, vem o prejuízo, vem a dor. Você está brincando nas estradas da vida do pecado, em que ela está realmente totalmente molhada, alagadíssima. Você não irá longe. Você sofrerá realmente perdas. Área com desmoronamento. Não trafegue com confiança na área de opiniões dos seus amigos descrentes. Agora, se você não estuda a palavra, se você é o ignorante da palavra, é impressionante como os seus amigos lhe influenciam. E trazem opiniões, sugestões, informações, e dão uma aparência de cientificismo, e você fica tão impressionado. Não trafegue com segurança, porque não existe segurança na palavra dos seus amigos. Estou sentindo falta do nosso irmão e amigo Adalto Lourenço, para mostrar para a gente aqui as argumentações fúteis deles contra as argumentações úteis da palavra de Deus. Você está indo muito pela cabeça dos seus amigos? Você já fala igual a um deles? Vamos abrir a palavra no Salmo de número 1, versículo de número 1. Salmo 1, versículo 1. E você vai ver, querido, você vai ver, querida, que há um processo, uma continuidade, há até mesmo uma rapidez. E você poderá não se dar bem. Bem-aventurada é a pessoa, ou bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Está vendo como o conselho dos ímpios tem uma capacidade de levar você para onde você jamais poderia imaginar? Você começou a andar, você começou a gostar da companhia, você começou a se dar bem, aí daqui a pouco você já estava no caminho dos ímpios. E a consequência é que você vai se deter no caminho dos pecadores, você vai parar, seus pés vão estacionar ali. E a próxima sequência aqui vai ser se assentar na roda dos escarnecedores. Você começou só andando, daqui a pouco você parou. Daqui a pouco você se assentou e estará assentado na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é quem não vai por aí. Bem-aventurado é quem não se impressiona com o palavreado bonito deles. Aparente sabedoria, que é a sabedoria desse século, que o apóstolo Paulo nos diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai informar para mim e para você que nós não nos enganemos, nós não nos iludamos então, as más conversações corrompem os bons costumes. É impressionante como os jovens crentes sabem desse verso. É só começar o verso e a igreja toda responde. As más conversações corrompem os bons costumes, nós sabemos disso. Mas quantas vezes nós tropeçamos com a língua aqui? Corrompem os bons costumes. Aquilo que foi colocado, aquilo que foi semeado. Já vimos também o Salmo de número 1 nesta noite. Vento lateral. Eu não dava muita bola para essa placa. Eu achava que essa placa queria mesmo dizer, a praia está aí na frente. Não parece estar dizendo que a praia está na frente? Coqueirinho todo animado ali, não é? Vento lateral. Eu não dava a mínima para essa placa, até que um dia eu vinha na Castelo Branco, dirigindo, e de repente vinha um Fiat 147, aqueles pequenininhos, no outro lado. E nós entramos numa região de Planalto. Estava ventando bastante. Queridos, eu vi com os meus olhos. Aquele Fiat como que deu um looping. E saiu da estrada. E a gente parou o carro, todo mundo correu, socorreu lá a pessoa. E a pessoa saiu assim, pálida e tudo mais, não sabia nem o que tinha acontecido. O que aconteceu? Rapaz, foi fantástico. Repete para a gente ver. Foi um looping sensacional. Vento lateral. Ah, meus irmãos, como a nossa igreja tem sofrido vento lateral. Tem igrejas vivendo de eventos. Agora percebam que a maior parte da palavra evento é vento. Você não aproveita nada. Tem muita gente correndo atrás do vento. Ai, que vento bom! A palavra de Deus nos diz, cuidado com o vento lateral. Para barco que não tem rumo, qualquer vento é vento bom.
pode levar para as rochas. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 14. Peço que alguém leia em claro, alto e bom som para a gente nessa noite. Efésios de número 4, capítulo, versículo 14. Leia para mim, por favor, e para o nosso grupo aqui nessa noite, querido ou querida. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de todo ele, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo, irmãos? Meninos. Nós devemos ser meninos na pureza. Nós devemos ser meninos nos relacionamentos. O menino discute, briga, depois está brincando, alegre com o outro. Nesse aspecto, nós devemos imitar as crianças. Mas nos aspectos da vida, das decisões, das resoluções, do perceber o perigo, nós não devemos ser meninos. Meninos agitados de um lado, vai para lá, corre para cá, para o outro, por qualquer vento de doutrina. E a palavra de Deus desmascara, dizendo que isso tudo é artimanha de homem, artimanha de gente que induz o erro, que introduz o erro e que arrasta e seduz. Nós assistimos o filme Titanic, estou falando em inglês para que o meu irmão entenda. Nós assistimos o filme Titanic. Vocês lembram quando começou o Titanic? Pompa e circunstância. Realmente era passeio de domingo, na Europa, ver navios singrando os mares. E as pessoas colocavam as melhores roupas, e iam para o porto. E as pessoas então pegavam lenços e acenavam. E as pessoas de dentro do navio também acenavam. E tudo tocava, tudo era festa. A igreja é chamada de nau. A igreja é chamada de navio, e a igreja está neste mundo. Nós sabemos das parábolas de Jesus que o mar é como o mundo é o mar. E que coisa linda é quando a igreja singra para dentro do mar e vai salvando pecadores, náufragos, gente desesperada. E então nós jogamos a corda e nós arrastamos aqueles para esse barco seguro, para esse barco que é conduzido pelo grande capitão. Uma coisa linda é o navio entrando no mar. Uma coisa linda é a igreja indo ao mundo. Uma coisa terrível é o mar entrando no navio. Uma coisa horrível é o mundo entrando na igreja. É você quem está abrindo a escotilha? É você que está fazendo os furos para que a água entre e invada a igreja. Cuidado para que você não seja arrastado de um lado para o outro, pelas artimanhas dos homens. E eu repito e enfatizo, eles são falsos, mas eles são mestres. E se você não conhece a verdade, você não vai detectar a falsidade que está por trás. Alguém lendo para a gente, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Edivânio, quanto tempo nós temos, meu filho? 15 minutos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Alguém lendo em claro, alto e bom som. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita nessas coisas. Estuda. Ser diligente, para que o teu progresso espiritual cresça na graça, cresça no conhecimento de Cristo Jesus, e para que aos outros isso seja evidente. Estamos precisando de moças e moços referenciais, porque sabe que a geração próxima, a das crianças e a dos adolescentes, se espelham na geração da força e da garra, a dos jovens. Você está dando exemplo para essa geração próxima à sua? Reverendo Ricardo é um homem de Deus e é um referencial e tem muito para contribuir. Mas as crianças não conseguirão ainda captar de toda a sua sabedoria, de todo o seu temor ao Senhor, porque há realmente uma certa distância entre o reverendo Ricardo e as crianças. Aí ele vai chegando junto das crianças, ele vai conversando com as crianças, mas as crianças olharão para ele um tanto até assustadas ainda. Quem é este homem? Quem é esse senhor? Ou olharão para mim, ou olharão para você, se você já passou dos 40. Mas para aquele que está com 18, 19, os olhos das crianças brilham. Este é o meu herói. Ah, eu quero ser como essa pessoa. Agora, se você não tem conteúdo, e se você é aquele que diz, entre ao mundo, essa geração, quando estiver na sua idade, vai fazer pior. Muito pior. Que você seja um referencial de Deus nesse mundo.
passagem de nível com barreira. O que essa advertência quer dizer para mim nessa noite e para você evite trombadas. Evite trombadas. Temos tão pouco tempo, temos tão pouco espaço, o nosso ambiente já é tão difícil. E se você anda brigando, se você anda discutindo, se você anda dizendo, ele vai ouvir agora algumas coisas, agora ele vai ver com quem ele mexeu. Se você realmente estiver fazendo isso, você não estará sendo sábio, você não estará sendo prudente, você não estará ganhando o seu irmão, os verbos serão outros até. Evite trombadas porque elas machucam. Os dois lados saem perdendo, os dois lados se prejudicam. Provérbios capítulo 15, versículo 1, alguém lendo para a gente, por favor? Claro, rápido e bom som. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é dos textos mais conhecidos e citados de Provérbios. Talvez você não lembrasse a referência, mas você sabe onde está. Ou pelo menos está na Bíblia, ou pelo menos está em Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura alimenta, suscita, anima a ira. Como é que nós sabemos disso e nós não praticamos isso? É porque nós estamos sendo de fato ouvintes e não praticantes. Que grande oportunidade nós temos de nos calar na hora de uma discussão. Alguém disse com muita sabedoria, nunca discuta em público, porque quem estiver passando do outro lado não vai perceber qual dos dois é o ignorante. Parei no trânsito em São Paulo uma vez, aí vi um adesivo no carro dizendo, procure manter a calma, você fica mais feio ainda quando está nervoso. Resposta branda, a resposta, alguém já veio para cima de você com tudo, mas a sua resposta desvia o furor. Você já passou por isso? Em que você foi com grosseria para cima de alguém e alguém lhe deu uma resposta branda e você morreu de vergonha. Ou então você teve o privilégio de praticar isso. Alguém veio contra você e você respondeu com tranquilidade que no final aquela pessoa lhe pediu desculpas e reconheceu. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Também, por favor, peço a participação de vocês. Quem tiver acordado, leia, por favor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aqui está dizendo que cobre não é deixar para lá. É que o amor realmente tem essa capacidade de cobrir como que colocando uma pedra em cima do que foi tratado. O amor é um dom maravilhoso. Pega esse texto e coloca ao lado dele que você deve ler de novo 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 não é recado de crente passando para sua namorada crente no dia dos namorados. É para convivência. Como é difícil conviver. Mas quando a gente aprende que o amor é paciente, que o amor não arde em ciúme, que o amor não se ufana, nem que ele se exaspera, quando a gente pratica isso, aí a gente cresce, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Você não cantou tanto que você era uma florzinha de Jesus? Então o amor vai ser derramado em você, e você vai crescer, e você vai ser um carvalho de justiça. Provérbios capítulo 17, versículo 9, a parte B do versículo, alguém lendo para a gente? Mas quem traz o assunto à baila, separa os maiores amigos. Quem traz assunto à baila, quem traz a discussão àquela hora, quem realmente volta com a discussão, separa, afasta quem? Os melhores amigos. A discussão já afastou muito casamento, já separou muita gente, já separou pais e filhos, já separou realmente os melhores amigos. O assunto trazido à baila virou um baile e a coisa foi terrível. Cuidado quando você coloca as coisas. Pastor, só briguei com a minha esposa uma vez. Faz 30 anos que vem brigando. Começou ali, só uma vez. 30 anos. O que traz o assunto à baila? Tem horário, às vezes a gente está cansado, está dormindo. O marido deita na cama quando vai dormir. Aí ela traz o assunto à baila. Ai, que isso é pior do que os mosquitos do pastor Kendall. Ninguém consegue dormir de fato. Ninguém vai dormir. Diz até que no tempo de namoro, o rapaz, para conquistar a moça, ele fala, ele chega para ela e ela está pronta para ouvir, e ele chega e diz, olha, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer.
como é grande o meu amor por você. E coloca um sonho de valsa na sua mão. Ou vocês não guardam papelzinho de sonho de valsa? Minha esposa guarda até hoje. Aí tempo de noivado, se preparando para casar, vamos comprar os móveis. Ela fala, e ele escuta. Segundo mês de casamento, ele fala, ela fala, e os vizinhos escutam. Aqueles que trazem assunto à baila, separa os maiores amigos. Até se você perde, como a gente viu no texto de Eclesiastes, você sai ganhando. Até quando você perde, você sai ganhando. Nós falaremos sobre brigas um dia desses aqui na nossa conferência. Já estamos terminando. Na vida cristã, é preciso ter freios. No dia a dia, é preciso ter freios. Faça uma revisão da sua vida, como você deveria também fazer a revisão nos seus carros, ou no seu carro. Porque freio é muito importante. Sem freio, você se arrebentará todo. Coloque freio nesse namoro urgente. Coloque freio nesse negócio impuro que você está se metendo no seu escritório, participando de esquemas, participando de sistemas. Coloque freios urgentemente, senão você trombará feio e se machucará. Coloque freio na sua boca, para que você não diga coisas das quais você terá que passar quase que a vida inteira tentando remendar, consertar. E o remendo nunca é igual àquilo que fora antes. Agora há a graça que perdoa, que purifica, que transforma, que reúne, que une. Mas evite estar realmente falando coisas que machucam. Na vida cristã é preciso ter freios. A placa diz declive acentuado. Há uma ênfase aí. Na área moral sexual, muitos estão brincando com esses sinais. Muitos estão indo avante com esses sinais. É terrível como no meio jovem evangélico hoje em dia a promiscuidade tem entrado, a promiscuidade tem penetrado. Gente realmente está fazendo o que não deve. Cuidado, rapaz, e cuidado, moça, com o seu galanteio. Quando você diz assim, eu vou no Congresso da Fiel para realmente conquistar as minas. Segunda vai ser com esta, terça com aquela, quarta com aquela, quinta com aquela, e ele vem e tudo. Aí enche as meninas de esperança. E elas estão assim, já delirando, alegres. Elas estão alegres na esperança, firmes na fé, dedicadas no amor. Aí quando chegam para você conversar com não, menina, você não entendeu, eu estava brincando. Estava brincando. Abra comigo a palavra de Deus em Provérbios capítulo 26, versículo 19. Provérbios 26, versículo 19. Um texto para os rapazes que gostam de realmente lisonjear as meninas com promessas falsas. Assim é o homem. Versículo 18 diz, como o louco que lança fogo e flecha e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, estava brincando com você. Mas também algumas moças têm se desesperado. Algumas moças, de fato, não têm vivido com prudência. Algumas moças como que têm se jogado para cima dos rapazes. Isso também não terminará bem. Nenhum homem quer nada com uma moça que realmente é dessas atiradas, ou como se diz no Nordeste, avoadas. Cuidado. Essas placas de advertência dizem saliência ou lombada, mas também tem aquela que diz depressão. Depressão. E aquilo que você plantar, você vai colher. Uma boa tradução para essa placa nesta noite poderia ser essa. Gravidez. Aí você vai querer ou interromper a gravidez, ou passar a gravidez para terceiros, vai terceirizar a criança para sua mãe, para a bisavó, e você vai realmente trazer um transtorno para a sua vida. Gravidez, ou então, de fato, a perda da paz. Quem me der ouvidos, habita seguro, tranquilo, sem temor do mal. Quem não me dá ouvidos, não sabe a consequência que poderá advir, que poderá vir sobre você,
e você perderá a paz, e você se alimentará dos seus soluços, e você chorará, e você irá dormir chorando, e você irá acordar chorando, porque você não teve cuidado da sua vida moral, sexual, e brincou com esses sinais de advertência. O sinal de advertência é o aeroporto. Está lá. Aí muita gente quer fugir. Muita gente quer dar uma de Jonas e fugir. Será que você não está tentando fugir? Mas saiba que fugir, você leva os problemas juntos. Você leva a dor junto. Você leva a consequência junto. Não adianta mudar de igreja, tem que mudar de atitude. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Finalmente, na vida cristã, vamos ler todos? É proibido estacionar. Não estacione jamais. Progrida, avance, vá em frente. Vários textos bíblicos nós não leremos, mas vocês anotem, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Filipenses 2, 12. Também Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Na vida cristã é proibido estacionar. Pronto, gente. Não murmureis, não murmureis. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Filipenses 2, 12, Filipenses 1, 27 e 30. Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor nos conduza. E que nós possamos conduzir as nossas vidas em paz para a glória dele. Amém.